Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no estado de Santa Catarina. Hoje, com o atual presidente, Antônio Celestino Lins. Bem-vindo, Antônio. Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Isso. Boa madrugada. Isso, para todos que nos assistem toda terça-feira, 2h30 da tarde, também às 22 horas, e que depois fica depositado no www.sintesp.org.br para você assistir de acordo com a sua disponibilidade de tempo. E entre nós hoje, com muito prazer, recebemos o diretor técnico, supervisor técnico do DIEESE aqui de Santa Catarina, o economista Zé Álvaro Cardoso. Tudo bem, Zé Álvaro? Tudo bem, o prazer é meu e pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês aqui. Agradeço ao Antônio Celestino aí, né? Eu reitero o agradecimento ao Antônio. O objetivo do Antônio de trazer o Zé Álvaro para esse Floripa em Foco é esmiuçar um pouco esse finalmente anunciado projeto de reforma administrativa do governo do estado aqui de Santa Catarina, que nestes dias foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Duas questões, a questão política que envolve esse projeto, né, Antônio, e as questões matemáticas. Esse projeto, na sua avaliação, é interessante para o estado, Antônio? Olha, o projeto ele aportou ontem na Assembleia Legislativa e nos surpreende pelo fato matemático, porque ele é um projeto que ele traz uma mudança muito significativa na estrutura de Estado, extinguindo alguns órgãos importantes, como o caso do DEINFRA, do DETER, a SOL, né, que é a Secretaria de Cultura, e outros órgãos importantes e vitais, inclusive para a economia do Estado, em detrimento de uma economia, suposta economia de 10 milhões por mês. A política e a matemática não estão... Não fecha, juntas. Não tem como fechar, né? Nós acompanhamos no mês passado o efeito cascata do Supremo Tribunal Federal, o aumento lá dos teto, ministros, né? Que trouxe um incremento para a folha do Estado de 6 milhões. Só o efeito cascata, 900 funcionários no Estado que foram beneficiados com esse aumento, que é o teto, deu um incremento na folha de 6 milhões. Isso mensal ou anual? Mensal. 6 milhões a mais porque elevou o teto. Exatamente. Agora o governo vem com uma reforma estrutural, com uma reforma de impacto social muito grande, funcional, em toda a estrutura, e eu diria, não porque eu sou do DR, do DEINFRA, mas eu acho que o DEINFRA é um grande equívoco, né, na extinção do DEINFRA, que é um órgão vital para o Estado, tanto político como econômico, porque nós somos responsáveis por uma malha viária de 7 mil quilômetros de estrada, abertos quase na totalidade pelos funcionários de carreira do DEINFRA, né, do ex-DR, e a gente ver este órgão ser extinto, desmontado de uma forma sem explicação, né? Inclusive um órgão que tem um orçamento anual de mais de 5 bilhões. Esse número é impressionante, né, Zé? Impressionante. 5 bilhões. Será que não é atrás disso que tem alguém por trás disso, Zé Álvaro? Certamente tem, né? Esse tipo de processo de privatização, de fechamento de instituições tão fundamentais para a gestão do Estado, certamente tem o interesse do capital privado, é óbvio que isso acontece, é a mesma linha do que acontece ao nível nacional. Nacional, né? O Mesma governo estadual alinhado com o governo Bolsonaro, né? Inclusive com um detalhe, Silvio e Antônio, muito importante, que é o seguinte, com, influência internacional, não há dúvida disso. Isso é orientação das instituições internacionais ligadas aos países imperialistas para os países chamado dependentes, subdesenvolvidos. Né? Pegar o filé mignon e passar para a iniciativa privada. Por exemplo, não sei se o Antônio tinha concluído a sim, a gente vai ter que voltar para a estrada. Certo. Só para título de ilustração até do que o Antônio estava falando, porque eu acho que essa relação que ele faz é muito importante, né? A suposta economia mensal de 10 milhões ante o tamanho do orçamento público estadual, ou seja, não é nada, não significa nada, e se desmonta uma estrutura imensa, estruturas fundamentais para fazer política pública,
tão fundamental, se desmonta essa estrutura em nome de dinheiro de cachaça, né? Sendo que, por exemplo, as isenções que o governo estadual concede para o capital privado está na casa dos bilhões anuais. 6 bilhões. 6 bilhões. Isenção fiscal. Isenção fiscal. Fora os sonegadores. As renúncia e incentivos, chamados incentivos fiscais, passa de 6 bilhões. 6 bilhões. Anuais. Aí o governo vem... economizar 10. Economizar 10 milhões. Milhões, né? É dinheiro de cachaça, como fala o Zé Álvaro. Quer dizer, não dá para a gente aceitar uma reforma nesses moldes para fazer uma economia que já não é mais 6, porque se houve um incremento, não é mais 10 milhões mensal, claro, né? Claro. Já tem um incremento na folha de 6 milhões, então já fica em 4. Aí só para a ponte Hercílio Luz, que já foram 740 milhões. E né? Não está pronta ainda. Para o bolso de alguém, porque na ponte não tem nada. E não está pronta. O governo oferece mais 115 milhões. Então, onde que está a economia? Não pode ser a economia o carro-chefe da reforma. Né? Então, ele é político. Se ele é político, tem que explicar qual é a política. Exatamente. E aí, quando o Zé Álvaro coloca aqui os interesses do capital internacional, interesses espúrios que a sociedade não conhece, a sociedade precisa conhecer. Precisa tomar pé e tomar conhecimento desses números e não concordar. Nós não temos acordo, de forma alguma, da extinção de órgãos vitais. E não é só o DEINFRA, não. Tem também o DETER, que é responsável pela fiscalização do transporte interestadual, que também está sendo extinto. Quer dizer, a favor de quem? A pergunta é essa. A favor de quem que está sendo extinto? E tem outros órgãos que estão dentro da reforma que a gente ainda está estudando. Ela entrou ontem na Assembleia, mas já repercutiu e com certeza a gente vai fazer um trabalho contra essa reforma. Junto aos deputados, inclusive, com certeza, como já vamos falar. E o Antônio estava comentando, antes de começarmos o Floripa em Foco, né, Zé Álvaro, de que ele, em 69, já estava trabalhando no DEINFRA, abrindo estradas. Quantos quilômetros? 7 mil 68. Quilômetros? Eu entrei no DR em 68, faz 51 anos. São experiências de 50 anos em cima de uma máquina, abrindo estradas, trabalhando na SC-114, lá no Planalto, e nós abrimos mais de 7 mil quilômetros de estradas. São estradas que são conservadas, mantidas, cuidadas pelo DR, pelo DEINFRA. Quem vai fazer isto? A iniciativa privada? Vão entregar esse capital, vão entregar esse recurso para a iniciativa privada, que nós temos exemplos todos os dias de rombo, de fraude, de negociatas. Já falei de novo e repito, porque a sociedade tem que gravar isso. A ponte, 750 milhões, que é a iniciativa privada, que esses capitais estrangeiros levaram o dinheiro. Né? Então nós não podemos admitir, não podemos concordar com extinção, com diminuição ainda mais. O Estado já está pequeno. Precisa fazer concurso público, precisa aumentar de servidores que fazem um trabalho sério, que tem compromisso com a sociedade, como eu sempre falo aqui. A função do servidor público é prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Ele é um empregado da sociedade. Nós temos consciência disso, Zé e Silvio, né, e quem está nos ouvindo. Por isso tem que manter esses órgãos, manter e reforçar, inclusive, com concurso público, dar oportunidade para todo mundo participar e fazer a escolha por aquilo que ele se propõe a fazer, o cidadão, que é participar e que é poder colaborar com o governo na manutenção e no oferecimento daquilo que é direito da sociedade. E manter o conhecimento, né? Não deixar essa evasão de cérebros que empresas terceirizadas provocam. Né? O Antônio lembrou um negócio, associou muito corretamente esse processo de extinção de organismos fundamentais para o Estado com privatização. É evidente que se o Estado não vai desempenhar essas tarefas, a iniciativa privada vai ter que assumir. A história das privatizações no mundo todo, e no Brasil também, que nós tivemos uma grande onda de privatizações nos dois governos do FHC, que botou para quebrar, inclusive privatizando a Vale do Rio Doce, que foi entregue a preço de banana. O preço do almoxarifado da Vale foi o que exatamente, foi. Inclusive com dinheiro em caixa. Mas esse é só um exemplo, tem N exemplos de entrega a preço vil do patrimônio público nacional estratégico.
Então é bom a gente lembrar, o objetivo das privatizações, que vem com a auréola, com o manto de não economizar, fazer funcionar bem o Estado, isso é conversa fiada. Experiência mundial revela isso. Quando tu abre um flanco desse para o setor privado, primeiro ele obtém lucro imediato, porque normalmente é cedido a preço de banana. Essa é a história mundial das privatizações, e no Brasil isso é muito forte. Segundo, passa a funcionar muito mais precariamente. Essa é a experiência mundial também, porque o setor privado, evidentemente, visa o lucro. Ele quer ter lucro. Não visa o bem social, né? Exatamente. Inclusive nós temos uma experiência agora, muito importante, que é a PEC 06/2019, que no fundo é a privatização da Previdência Social no Brasil. Por que os caras estão querendo privatizar a Previdência Social? Porque isso é uma ordem dos bancos. A Seguridade Social no Brasil movimenta 740 bilhões, B de bola, e os bancos estão de olho nisso. Então eles querem 740 bilhões anuais. É uma fortuna. É muito dinheiro, é muito recurso. 75% de 1 trilhão. Né? E os bancos que deram o golpe de Estado em 2016 e financiam o governo Bolsonaro, esse Paulo Guedes, que é conhecido entre os economistas como cachorro louco, ele é um agente dos banqueiros, ele é um empregado dos banqueiros. Então e aí as pessoas, muita gente pensa que a Previdência Social tem problemas sérios, está quebrada, etc. Mas isso é propaganda de quem quer meter a mão. Eu faço essa analogia porque tem tudo a ver com isso que o Antônio está explicando para nós aí, do que se refere a esse pacote fiscal do governo. E você, como membro do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas... E Estudos Socioeconômicos. Que faz o levantamento do custo da cesta básica, índice de emprego, essas coisas. Você acha que esse desfazer-se do patrimônio público é um caminho assim para melhorar a qualidade dos serviços? Será que diminuindo, enxugando, passando para a iniciativa privada, em questão de números, pode vir mesmo a beneficiar a maioria, a sociedade, o cidadão? Isso é um grande mito, né? Isso é uma grande propaganda de quem defende uma privatização. Isso é o que a gente ouve radical. falar, né? Tem que vender para funcionar. Isso na verdade a experiência prática da gente revela exatamente o contrário. A gente tem a experiência recente de Brumadinho, por exemplo. Quando a Vale do Rio Doce era uma empresa pública, jamais aconteceu algo do tipo, né? Do descaso, do desleixo com a população, com a questão ambiental. Então a experiência mundial, tanto é verdade que em países que privatizaram antes do Brasil, ainda na década de 80, como a Inglaterra, por exemplo, eles estão revendo as privatizações porque a população, depois de 2 décadas de convivência com empresas privadas, se tocou daquilo que os estudiosos já sabiam desde sempre, que o setor privado visa lucro. Né? Bem-estar social, levar a eletrificação rural. Exatamente, essas coisas ficam para o Estado. Né? Mas, na verdade, tanto aqui em Santa Catarina quanto ao nível nacional, o que esse pessoal quer é colocar numa escala muito mais elevada o Estado a serviço do setor privado. Um exemplo disso foi dito aqui pelo Antônio, as isenções fiscais. Como é que tu faz uma reforma demitindo gente, colocando gente na aposentadoria forçada, para economizar 120 milhões por ano e ao mesmo tempo dar isenções na casa dos 6 bilhões, isenções, ou seja, o Estado abre mão de arrecadar. É uma coisa, é uma loucura, como tu fala, é uma loucura, ele confunde inclusive a cabeça, porque tu está falando em isenção de 6 bilhões, B de bola, como bilhões, e aí tu fala uma economia de 100 milhões, não tem como você fazer... Milhões. 100 milhões anual. Anual, é 10 milhões por mês. 10 milhões é dinheiro de cachaça numa receita do Estado, numa economia de perto dos 3 bilhões mensais, né? Nós temos uma receita perto de 3 bilhões mensais. Aí o governo dizer que vai economizar 10 milhões com uma reforma desse tamanho, quer dizer, mexendo em estruturas, né, que é um risco, com certeza é um risco, quer dizer, não justifica. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o presidente
Antônio Celestino Lins, e o convidado especial José Álvaro Cardoso, que é o supervisor técnico do DIEESE. E o Zé Álvaro está com um livro novo na mão, que a gente já vai falar, mas antes tem uma reunião marcada da diretoria do Sintesp nesse dia 13 de abril. Aproveitar para chamar, né, Silvio, aproveitar para fazer a chamada aqui, até por causa da reforma, nós estávamos com essa expectativa da entrada da reforma nesta semana e marcamos uma mobilização da categoria estadual, e o chamado aqui é para a categoria estadual, dia 3 de abril, uma quarta-feira, e nós estamos aproveitando para já fazer esse convite aqui de imediato para a nossa diretoria executiva estadual. Nós vamos fazer uma reunião neste mesmo dia, às 9 horas da manhã, justamente para nós desossar, ver se é possível desossar esse projeto que tem 124 páginas. 124 páginas. Então, isso que a gente falou aqui dessas duas extinções é uma pontinha do iceberg. Então, nesse dia a gente vai tentar, já colocamos assessoria jurídica, já solicitei aos nossos advogados para fazer o estudo técnico dos impactos e trazer para nós, então, no dia 3, para a executiva, a discussão e os encaminhamentos que a gente vai ter que fazer para enfrentar isso. Finalmente o projeto foi à Assembleia Legislativa. Foi ontem. E o Zé Álvaro, aqui com mais um filho, né, recém-nascido, crise da economia mundial. Bonita essa capa, hein? Quem é que desenvolveu a capa? Isso foi uma designer chamada Isadora Bernardo Cardoso. Tem muito bom gosto. Ficou bacana. O livro que eu lancei há um ano atrás foi ela também que fez. Eu tenho uma identidade visual, inclusive, entre os dois, as duas obras. Parece a Constituição brasileira, né? A capa da Constituição brasileira. E aqui tem a mobilização do Sintesp, companhia, né? Sim. Né? Não sei se você observou ali. Sim, tem uma manifestação uma aqui. Uma galera ali, uma homenagem. Em vários níveis, gente na linha de frente, gente na retaguarda. Como acontece na vida real, né? Tá bem. Parabéns para a designer mesmo. Crise da economia mundial. Isso aqui é uma compilação de artigos escritos ao longo de 2018. Esse livro é uma continuidade do primeiro, porque ele visa a gente entender. O primeiro foi escrito com o seguinte objetivo, Silvio: a gente entender como é que foi construído o golpe no Brasil. São artigos de 2013 até 2018. Esse é o aprofundamento do golpe. O processo de aprofundamento do golpe no ano passado, que teve inclusive uma eleição fraudada, né? Eu sou partidário da tese e defendo isso abertamente. Mais uma? Exatamente, mais uma, porque essa é a história do Brasil, né? Mas o Bolsonaro é fruto de um golpe de Estado e da eleição mais fraudada da história. Tem gente que pensa que o Bolsonaro é fruto de um equívoco do povo. Não. Pode ser também, tem o aspecto de equívoco, mas ele é principalmente fruto da fraude. Isso é muito importante. É uma pena que a gente não possa desenvolver essa ideia aqui, mas essa é a minha ideia. Esse tipo de concepção perpassa os artigos que eu escrevi no livro ao longo do ano passado. Certo. Aí está retratado tudo: o entreguismo, a entrega do patrimônio nacional, a interferência. Tem inclusive um aspecto que é importante, que é o seguinte: crise da economia mundial, né? É o título, a parte principal do título. Porque tem um negócio, Antônio, não sei se tu concorda comigo, que é fundamental nessa questão aí da história brasileira, da conjuntura brasileira, que é o seguinte: o principal, que é a crise mundial do capitalismo, as pessoas não conseguem ver. Então, quando o governador... Não ajuda. A mídia não ajuda, e é muito difícil de entender. Quando o governador faz uma medida dessa para destruir as estruturas estatais, tu acha que é uma coisa só da cabeça dele. Mas isso tem, evidentemente, guardadas as devidas proporções, influência internacional. Há toda uma interferência do capitalismo mundial, principalmente via imperialismo norte-americano, nas ações do Brasil, tanto do governo federal, que é um capacho dos Estados Unidos. Bolsonaro é um verdadeiro capacho dos Estados Unidos. Nós nunca tivemos presidente assim, nem na ditadura militar. Quanto no Estado também tem essa influência. E uma coisa interessante é o seguinte: a gente está dizendo isso desde 2013, quando começou a construção do golpe. Mas os últimos acontecimentos, na minha opinião, os acontecimentos mais recentes dos últimos meses, eles tornam cada vez mais evidente esse peso, a mão do imperialismo americano no processo de golpe brasileiro.
Isso aqui está bem descrito em detalhes nos quase 40 artigos Exatamente. que compõem o Crise da Economia Mundial. Qual a editora que está lançando? Independente? Isso é independente. Independente, não tem editora aqui. E para conseguir um exemplar é te procurar no Contato Diese. comigo mesmo. Esse é um livro que está mais barato daquele do ano passado. Aquele estava 35, porque ele era um livro mais grosso. Esse é 25. R$25, diretamente com você. Exatamente. Parabéns, hein? Pô, Parabéns, obrigado. mais um. Obrigado pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre o livro aqui. E o contato, o e-mail de contato? É zealvaro@diese.org.br. Supervisor técnico do Diese aqui de Santa Catarina, conversando conosco com Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp, aqui no Floripa em Foco do Sintesp. Uma boa semana a todos e até a próxima terça-feira, 2h30 da tarde. Até a próxima.